Fala galera, tranquilão, tudo bom? Aqui é o Neto, né? E este é o Networkcast. Aqui a gente vai conversar sobre eventos, empreendedorismo, lifestyle e gente que agrega. O meu convidado de hoje aqui é o Jefferson Gralha, né? Um amigo de longa data aí. Tudo bom, Gralha? Tudo certo. Maravilha, cara. Então, vou ler aqui um mini currículo dele. O Jefferson Gralha tem mais de 27 anos no mercado, é fundador da Gralha Imóveis, uma das maiores imobiliárias do sul do Brasil, fundador também da Smart Share, primeiro case de venda 100% digital do mercado imobiliário, com um projeto de multipropriedade que é o Surfland Brasil, né? Primeiro clube resort com piscina de ondas no mundo em Garopaba, do qual ele também é sócio. É força de coisa para fazer, né? É coisa demais. E aí, querido, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo certo. Tentando achar esse equilíbrio aí do lifestyle com essa monte de coisa para fazer. Maravilha, cara. Pô, eu te acompanho já faz um tempo, né, Gralha? A gente se conheceu no Conecta Imob em São Paulo. Isso. Embora a gente já tinha vários amigos em comum, né? Aham. Mas, assim, pra mim foi muito curioso, cara, o modo como a Gralha vem crescendo aqui no mercado, né? Mas eu queria saber, cara, o início da tua história. Como é que tu começou a atuar nesse mercado aí, no mercado imobiliário? Cara, eu nasci dentro de imobiliária, né? Minha família tinha imobiliária em Porto Alegre e, cara, não tive outra opção, né? Então, 15 anos eu estava lá fazendo o trabalho de atendimento de recepção, estava fazendo trabalho de despachante, depois, passado um tempo, com 17 anos, eu acabei virando corretor, nem podia ser corretor, era corretor informal, porque eu não podia ter crescido ainda, mas na aba da família. Então, minha primeira venda de imóvel eu fiz com 17 anos. E essa venda aconteceu de uma forma assim inusitada, até com um pouco de sorte, né? Que todo mundo tem que ter um pouquinho de sorte. Uhum. E o legal foi ver que a profissão, cara, podia me fazer ganhar, né? Eu ter uma vida melhor do que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor. E como minha família tinha imobiliária, cara, eu acabei, né, enfim, insistindo, persistindo e com muita resiliência, porque o mercado imobiliário é de altos e baixos. Eu tive um relativo sucesso durante pelo menos 7 anos que eu fiquei de corretor lá em Porto Alegre, 7, 8 anos. Só que ainda que eu tivesse uma vida financeira razoável, né, bem melhor do que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor da minha idade, faltava uma coisa, faltava pegar onda. E eu ficava trabalhando com aquela sensação de que eu devia estar na praia porque eu queria surfar. Então, Floripa acabou sendo um caminho, né, para pegar onda e trabalhar, porque eu já sabia vender imóvel, podia vender em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então eu tentei aliar o útil ao agradável, vim para Floripa, e aqui em Floripa deu a casualidade de pintar uma oportunidade que o meu pai trouxe, me ajudou a montar a imobiliária. E aí a coisa aconteceu em 2005. Eu cheguei em Floripa em 2005 e 6 meses depois eu montei a imobiliária. E veio tu e esposa e família já toda? Desde a época eu já tinha a Arielle, era minha esposa, mas, enfim, união estável, né? Uhum. E ela veio junto comigo. A gente chegou aqui com um golzinho 1000, atrolhado de coisa, R$3.000 na conta, irmão. E aí, aquele sonho de Floripa, eu fui morar na Lagoa. Uhum. Cheguei na Lagoa, o aluguel era R$1.000. Eu tinha 3.000 e o aluguel era 1.000. Eu queria morar na Lagoa, né? Qualidade de vida, Floripa, todo mundo quer, né? Uhum. E aí fui trabalhar de corretor, cara. Aí fui trabalhar de corretor numa imobiliária do centro. E aí, Qual que era? A de imóveis. Cara, minha mãe trabalhou lá, cara, de corretora de imóveis na Ercílio Luz. Na época era na Autogama dessa ali. Uhum. E aí eu trabalhei 6 meses lá, cara. Eu cheguei, eu já tinha uma pegada de trabalho um pouco mais agressiva do que normalmente. Acho que o mercado aqui era um pouquinho mais tranquilo. Porto Alegre tem mais concorrência, então é um pouco mais acelerado. Uhum. Em 6 meses, cara, eu consegui me destacar. Eu fui o único corretor que vendeu todos os meses, nesse tempo que fiquei lá. Recente achego, né? Uhum. Eu comecei a ser puxado como referência dentro da empresa e tal. E meu pai, lá em Porto Alegre, viu que, pô, o guri tá vendendo, tá ganhando dinheiro, vou montar imobiliário em Floripa. Sim. Ele vendeu imobiliário em Porto Alegre, chegou numa quinta-feira aqui, disse assim, ó, vendi imobiliário, nós vamos montar imobiliário aqui. Que isso, cara? Juro, meu, na quinta-feira. Na segunda, a gente estava assinando um contrato de aluguel com uma casa lá na Durval Melquiades. Estava abandonado uns 2 anos já aquela casa, da família Prazeres. E aí, cara, na segunda a gente assinou, na terça ele foi embora. Na quarta ele me ligou. Olha, o negócio é o seguinte, deu errado. A imobiliária aqui, o cara que comprou não vai pagar, tua mãe fez eu desfazer o negócio, agora, tu vai ter que tocar esse negócio aí sozinho, te vira.
E eu não tinha um puto, né? Apesar que eu era corretor, eu estava vendendo, meu custo de vida alto, as comissões não encaixavam com a minha receita e despesa, não estava alinhada, eu estava com 4 negativos no, cartão, no especial e 8 mil no cartão de crédito. E ele me deu a notícia, ó, já alugamos a casa, agora te vira. E ele também era pelado, também estava fudido. Aí ele pegou e disse, ó, tô mandando meu carro e um pedreiro, tá? O pedreiro vai fazer reforma e tu vende o carro para pagar ele e pagar as coisas. Caraca, mano. E aí, enfim, no fim das contas, acabou que eu vendi o carro, fiz a reforma, abri a imobiliária, uns 2 meses de reforma, abri a imobiliária no finados, feriado de finados. E comecei em novembro, então, passei 30 dias ali trabalhando, emitindo cheque sem fundo, porque não tinha dinheiro mais. Mas era tudo cheque sem fundo a vencer, né? Para vencer em dezembro. Até lá dava para botar um fundo até lá dava para resolver. E aí foi isso que aconteceu, cara. Até lá eu consegui resolver, nunca atrasou um cheque. Aí novembro não vendeu nada, mas dezembro vendeu, pagou as contas. E aí, cara, começou. Janeiro, fevereiro, março foi indo. Aquele primeiro ano, um ano de grandes desafios. Mas aí a gente foi ganhando espaço no mercado, as pessoas foram enxergando a gente com trabalho sério, ético, né? Primeira coisa, né, questão de caráter, né? Fazer a coisa certa. E aí as pessoas iam percebendo, iam indicando, as pessoas iam querendo trabalhar com a gente, as coisas foram acontecendo aos pouquinhos. Sim. E desde que eu abri o imobiliário, eu decidi que eu não seria concorrente do meu corretor, então eu ia ser, em vez de ser corretor de imóveis, eu ia ser gestor, ia ser empresário. E essa é uma diferença que valeu muito a meu favor, porque a maioria das imobiliárias em Floripa, a maioria das imobiliárias que não são grandes, né, e eu estava começando, geralmente o dono é corretor também, ele concorre, né, e eu decidi que eu não faria isso. Então aquilo ali que começou a me dar um pouco de espaço no mercado, comecei a atrair boas pessoas para trabalhar comigo, e a coisa foi acontecendo. Pô, que legal, cara. E te falo que recentemente eu descobri que uma das primeiras imóveis que tu vendeu por aqui foi a casa do Ricardo Schwab, né? Foi um dos primeiros imóveis. Os primeiros não, mas foi ali no primeiro ano, acredito. Primeira leva. Primeira leva. Eles são meus amigos de longa data, assim, de infância. Eu falei de ti alguma coisa, ele falou, pô, ele que veio na minha casa aí nas antigas. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa importante. Eu também, Gralha, pô, estudei administração, cara, fiz pós-graduação em marketing, mas assim, o meu DNA, cara, é de vendedor. Vendedor na raiz, assim. Sim. Eu também, pô, comecei minha empresa, né, de maneira autodidata ali, sozinho, com 16 anos. Eu nunca tive emprego, nunca tive carteira de trabalho. Boa. Só que o vendedor, cara, era um pouco estereotipado, assim, era um pouco preconceito. O cara, o que ele é? Ele é vendedor. Tipo assim, era uma coisa meio difícil, assim. No mercado imobiliário já era uma coisa formal, né, cara? Já tinha comissão, Ser crescia. corretor, às vezes... Mas não era tão glamuroso, assim, né, cara? Hoje eu vejo tua equipe nos Busdor ali, no Publicar, pô, pessoal bonito, bateu meta. Mas, cara, não era esse glamour, não era essa história, né, cara? Não. Cara, enfim, acho que o corretor de imóveis mais ainda, né? O corretor de imóveis tinha um nível, né, abaixo assim, abaixo da média em termos de qualificação. Então, geralmente o corretor de imóveis se tornava corretor porque não dava certo em outras coisas. Então, imagina, tu ser vendedor já tinha o estereótipo. Aí tu ser corretor de imóveis era pior ainda, né? Então, a gente era muito desvalorizado. Mas aí o que aconteceu? O mercado começou a explodir, começaram a vir pessoas formadas, mais capacitadas, enxergando a oportunidade de mudar de vida na corretagem, mais rápido, né? Sim. E com mais oportunidades do que na própria profissão. Então a gente tem advogado, a gente tem engenheiro, a gente tem mesmo, economista, né, arquiteto, engenheiro, que são corretores de imóveis hoje. Sim, né? sim. Antigamente não era comum. Por isso é tão qualificado o teu time, né? Por isso que, no fim das contas, o mercado como um todo acabou se qualificando, a profissão começou a ser vista de outras formas, algumas regulamentações também começaram a criar barreiras para a entrada de qualquer pessoa, ou seja, tu tem que te qualificar, tu tem que te preparar para ser corretor de imóveis. E como o mercado imobiliário acabou explodindo, obviamente que a concorrência aumentou. Aumentando a concorrência, tu tem que te capacitar, enfim. Então, hoje, ser vendedor, né, eu acho que também já mudou muito, porque aí grandes empresários, grandes destaques da indústria, enfim, do comércio como um todo, têm no seu DNA a atitude, né, e a habilidade de vendas. Sim. E é essa habilidade que fez eles criarem grandes impérios. Sim. Então, assim como o vendedor já perdeu esse estereótipo aí negativo, no caso da corretagem aconteceu a mesma coisa. E a gente começou a enxergar corretores de imóveis com muito sucesso, né,
com ganhos muito superior à média do grande escalão do funcionalismo público, né? Acima da média de alguns empresários, né? Enfim. Sim. Então a corretagem hoje ela é um mercado de oportunidade, né? Para quem se capacita, para quem tem a veia de vendedor, mais consultor do que aquele vendedor antigo estereotipado de picareta, né? Sim. Então um cara que está preocupado em atender as pessoas e enxergar a solução e tem habilidade, conhecimento e atitude para resolver o problema das pessoas, cara, esse cara em vendas ele se destaca no mercado imobiliário. Ele tem grandes ganhos que fazem a mudança de vida de muita gente, velho. Assim como mudou a mim. Sim. Eu te confesso que, cara, quando eu trabalhava com filmagem de eventos, cara, quando eu comecei a atuar, assim, uma câmera que a gente tinha lá, eu comecei a fazer. Mas eu comecei a ver que a parte de locação de projetor era uma boa área. E eu lembro que a minha mãe era corretora lá de imóveis. Então, assim, eu falei pra minha mãe, pô, mãe, E era muito sazonal a rentabilidade dela. Uma vez vendia um negócio, era animal. No outro não vendia nada. Isso. E era aquilo. E eu fazendo minhas filmagens ali, de maneira empírica, para surfar, tá? O meu objetivo de fazer aquilo era assim, para pagar minha gasolina, roupa de borracha e prancha. Isso. Resolvia meu problema, cara. Com 16, 17 anos, quando eu fiz a carteira ali, pô, podia dirigir pra praia, cara. Que maravilha aquilo. Né? Porque não podia carregar prancha em Floripa no ônibus. Sim, praticamente. Sim. Então, beleza. Quando a gente era moleque, não tinha essa barreira. Então, cara, isso me motivava, pô, ter meu próprio emprego, fazer meu próprio horário e poder fazer minhas coisas ali. Mas daí, cara, foi numa venda dessa da minha mãe, que eu falei, o negócio do projetor, que ela falou assim, pô, quando eu vender o próximo imóvel, dá pra gente comprar um projetor. E tipo assim, cara, olha que coisa, conexão louca, né? Mas por causa desse emprego que ela tinha, realmente entrou uma boa comissão de um apartamento, acho, de uma casa, não sei o que era. E aí a gente conseguiu comprar um projetor e foi aí que eu comecei a alocar equipamento. E aí começou a engrenar, cara. Sim. Mas é desafiador. É legal o teu negócio de trabalhar para surfar. A primeira comissão que eu recebi, eu fiz uma viagem para o Peru. Só que, olha que loucura, isso foi em 97. Em Porto Alegre ainda. Em Porto Alegre ainda. E aí quando eu fiz a venda, cara, porra, eu já planejei a viagem, só que eu esperava ganhar a comissão no meio desse tempo. E o que aconteceu? A comissão atrasou porque tinha financiamento habitacional na época, era o crédito imobiliário não tinha tanta vazão como tem hoje, tanta oferta como tem hoje. Então, cara, o processo super burocrático, dificultoso, documentação do imóvel e tal. Eu sei que eu vendi o imóvel tipo em julho e a minha viagem era em janeiro. Cara, em janeiro eu não tinha recebido a comissão ainda. Caraca. E eu já tinha feito prancha, comprado passagem no cartão emprestado do meu pai. Cara, no fim eu fiz a viagem. Nunca me esqueço, cara, sem R$1. Só tinha um cartão de crédito. Cartão de crédito, cara. Que eu cheguei no Peru, cara, eu tive que ir lá num caixa eletrônico para poder sacar o dinheiro do cartão de crédito, porque eu não tinha R$1. Saquei $500 para fazer a primeira viagem. Aí quando eu voltei, eu acabei, então, recebendo a comissão, né? Daí, enfim, eu recebi a comissão, tipo, cara, era perto de... Tipo, lá perto do meio do ano já, né? Tinha passado quase um ano da venda. E aí, cara, eu tinha que pagar o cartão de crédito, que era do meu pai, beleza, tinha que pagar, tava devendo para ele. E o meu pai tinha me dado um carro. E aí, só que esse carro tava parcelado ainda, tinha um saldo para pagar, né? Eu tinha 17 anos, ele me deu o carro para eu trabalhar já. Eu trabalhava, pode falar aqui, não? Sem carteira eu já dirigia. Não, tinha que, mas eu também, né, tinha cara? Que mostrar imóvel, né, cara? Não tinha como, cara, tinha que... Então eu tinha o carro para trabalhar e tal. E aí, cara, quando eu fiz a venda, um ano depois que eu recebi a comissão, meu pai chegou com a comissão e digo, porra, agora eu vou pegar o dinheiro, vou fazer a segunda viagem, né, cara? Né? Porra, nem lembrava que eu ia pagar o que eu devia para ele. Sim. E eu tinha ganho um carro, que tinha parcelas a pagar. O que ele fez? Ele pegou a primeira comissão e disse, não, essa comissão aqui, primeira coisa é para te pagar o que tu me deve, e segunda é para quitar esse carro que tu já tá usando aí, que é teu. Então, é zero para ti. Tu quer viajar, vai vender de novo. Enfim. Aí te deu aquela motivação para, pô, vamos embora então, para cima, pra né? viajar, cara, tu vai ter que trabalhar. E foi isso que eu fiz, né, cara? Com as vendas eu tinha condição de trabalhar, de viajar, né, de poder surfar. A motivação toda do trabalho naquela época era exatamente isso. Cara. Era poder viajar. A motivação de ter saído de lá para vir para Floripa era poder surfar. Aqui, sem precisar viajar daí, né? Claro. Vou trabalhar, até quem fez isso foi a minha mulher. Disse, tu quer ficar viajando o tempo todo? O cara viaja sozinho para surfar nessa trip e deixa a mulher, né? Sim. Aí foi em 2005, ela me deu o input, não, 2004. Ela me deu o input, não, tu fica só querendo viajar e tal, vamos fazer o seguinte,
vamos morar em Floripa. Pô, a hora que ela falou isso, eu digo, pô, vou vender imóvel lá, tá decidido, vamos embora. Sacada, aí ela veio dela, então, que legal. Veio dela porque ela sabia que eu queria só saber de ganhar dinheiro para viajar. Cara, mas é isso, Gralha, mas eu vou te falar agora, puxando essa tua história, assim, cara, eu ali com 19 anos eu fui pra Montanhita, pro Equador, e com 20 eu fui pro Peru, pra Punta Rocas. Na época eu só fiz aquela região de Punta Rocas, mas assim, cara, realmente, cara, era uma grande motivação, cara, e assim, era algo que estava ao nosso alcance, né? Dependia da gente, né, cara? Isso. Então, assim, isso também me catapultou para um outro momento, cara. E o Arthur, né, cara, é meu amigo de muito tempo. Então, assim, botava aquela pilha, agora vamos pra Indonésia, agora vamos pra onde? Nós somos pro Havaí, nós somos pra um monte de lugar, cara. Mas, assim, é um barato tu ter essa conexão com lifestyle, com esporte, com atividade esportiva, com coisa que faz bem, né, cara? Te deixa bem assim, mas com esse equilíbrio de trabalho, né? De conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. A motivação, né? E eu lembro que nessa época, 19 anos, eu nunca tinha viajado de avião, cara. Sacou? Sim, eu fui viajar por aí também, cara. Fui viajar com a cidade, cara. Hoje meu filho tem 60 dias, já viajou 6 vezes, né? Então, assim, essa batida São Paulo-Floripa, né? Mas é louco, cara. Era algo assim pra mim, pô, tô num avião, pô, que legal, cara. Tô indo pra outro país, né? E de lá pra cá, sim. Conquista, porra, né? Conquista. Saborear essa conquista, né, cara? Desfrutar disso. E por outro lado, cara, eu não deixei mais de viajar, cara. O ano inteiro, durante a minha vida inteira, eu viajei algumas vezes, porque isso faz sentido pra mim, né, cara? E aí me deixa, assim, feliz e acho que é uma forma de tu se sentir retribuído, né? Poder ter essa... E na verdade é o seguinte, empreender te dá liberdade para poder fazer essas escolhas, né? Então, se tu né, nada contra, óbvio, né? Mas se tu acaba optando por uma carreira CLT, né? É difícil tu conseguir ter essa liberdade, né, ter essas conquistas extras, né, porque é uma coisa muito quadrada, né? Agora a gente como empreendedor, se tu quer viajar determinada data, tu te organiza para viajar determinada data. Se tu quer viajar 3, 4 vezes por ano, tu trabalha para conquistar isso e tu consegue conquistar essa liberdade de viajar 3, 4 vezes por ano. Tu monta uma empresa, tu organiza processos, né, tu encontra pessoas, que tu remunera por, né, por resultado. Sim. E tu consegue manter as coisas ativas e poder curtir, viajar, enfim, e ter uma qualidade de vida diferente. Cara, Gralha, isso é o que mais me chama a atenção na tua operação, cara, por se tratar de uma corretora assim de imóveis. E eu lembro que quando eu encontrei, em algumas ocasiões, alguns amigos meus, hoje a gente atende algumas construtoras, né? Milano, o Marcelo Gomes ali, Urbana, né, cara? SDA, Jurerê também. Mas, assim, essas duas ali que eu citei primeiro, com conversa informal, assim, com eles, não, quem vai vender nossos imóveis é a Gralha Imóveis. Eu fico felizaço, né, cara, de te conhecer e falar, pô, cara, que cara foda, velho. Os caras já estão falando que vai ser com eles e vai ser com eles. Mas, assim, como é que tu fez a diferença, cara? Conseguiu virar uma certa marca de glamour, de visibilidade. Eu sinto que o teu corretor ele tem orgulho de estar lá, fazer parte do time, não é só querer fazer, é poder conquistar uma vaga, eu acho que não é bem assim, né? Mas eu acredito assim, cara, eu queria saber como é que tu teve essa sacada, cara, de fazer desse jeito, assim, de manter processo, gestão, equipe e todo mundo feliz aí, recebendo carro de premiação. É impressionante esses resultados, né? Cara, eu vou te dizer que não é tudo tão lindo como parece, né? Vamos ser realistas, né? O desafio é muito grande para conseguir fazer isso acontecer e permanecer acontecendo. Então, o desafio é muito grande hoje, né? De manter uma marca que tenha uma visibilidade, né? E, ao mesmo tempo, ganhar visibilidade não é difícil, porque tu pode ganhar do lado ruim ou do lado bom, né? Sim. E basta tu ter dinheiro para fazer marketing, tu aparece. Sim. No nosso caso, não tínhamos nem dinheiro, ninguém nos conhecia. Né? Então, ninguém podia falar bem ou mal da gente. Então, com pouco dinheiro, a gente criou algumas estratégias na época do Diário Catarinense, tá? Que era extremamente mais fácil para a gente ser visto, né? Porque era o único canal de aquisição de informação aí de compra de imóvel, praticamente. E as placas. Então, quando eu abri o imobiliário, tinha duas estratégias. Uma delas era a placa, que era um custo mais baixo. Então, a gente tinha meta semanal de colocação de placa. E também agenciamento, né? Captação de imóvel, óbvio, para a gente poder ter visibilidade, tinha que ter maior quantidade de imóveis, de oferta, de renovação de pauta, né? Me traria mais importância para quem está buscando imóvel. Né? Então, a gente tinha a estratégia de botar muito imóvel para dentro, muita placa para ser visto.
E no jornal, como eu não tinha muito dinheiro, então eu tinha outras imobiliárias muito grandes aí, que já tinham páginas de anúncio, eu tinha uma estratégia que era fazer uma descrição do imóvel mais completa. Então, na ordem de visualização, na ordem de colocação dos anúncios, os anúncios maiores, eles ficavam em cima. Então, eu fazia, em vez de fazer 30 anúncios, eu fazia 10 anúncios maiores, eles estavam sempre em primeiro. Sim. E eu utilizava sempre as letras A, B, C, que era agronômica, beira-mar e centro. Né? Então, essas 3 letras também estavam no início do caderno. Então, quando eles começavam a enxergar, não sabiam quem era, quando iam procurar imóvel, os primeiros bairros, estava lá Gralha nos primeiros anúncios. Então, essa visibilidade aqui acabou me ajudando a ser percebido. Né? Estrategicamente, eu saí na frente. Sim. E com muita placa na rua, então as pessoas viam no jornal, viam placa, e foi aos pouquinhos, cara. Mas para a gente ter, enfim, para a gente conseguir ter uma visibilidade maior, a gente precisava ter pessoas. Né? E para ter bons profissionais, a gente tinha que ter um formato de gestão que fosse justa. E para mim o que é justo é meritocracia. Então a gente sempre trabalhou com meritocracia. Não interessava se o corretor estava há mais tempo ou há menos tempo na empresa, se era parente, se era amigo, se era mais legal, não interessava. O que interessava era mérito de resultado. Então a gente criou regras muito claras, né, para que o corretor soubesse que trabalhando lá na empresa ele não ia ter ninguém sendo beneficiado a mais que não fosse por um motivo óbvio e disponível para todos. Então isso fez muita diferença. A gente sempre valorizou muito o corretor no que diz respeito à entrega da empresa. A gente sempre trabalhou para o corretor. Essa é a grande sacada, que o corretor é meu primeiro cliente. Teu cliente interno, né? Ele é meu primeiro cliente. Tá. Porque não adianta ter imóvel e ter cliente aqui, comprador, você não tem o corretor para fazer a ponta. Né? A não ser que eu seja o corretor. Então, como eu não sou corretor, eu preciso de corretores, o meu trabalho é entregar ferramentas, orientação, treinamento, sistema, marca, credibilidade, processos, para que eles façam o link entre cliente e imóvel, entre construtora e comprador. Então, tratando dessa forma, as pessoas começaram a perceber que trabalhar nessa empresa é legal. Os caras são honestos, os caras têm uma marca que lá fora ninguém tem o que questionar, porque eu não prometo uma coisa que eu não posso cumprir. Se eu erro, eu faço questão de pagar pelo erro para não cometer de novo. E eu não sou perfeito, eu erro mesmo. Então, quando eu erro, eu vou lá e digo, não dá para fazer de novo, vamos corrigir o processo, vamos pagar pelo erro e vamos tocar para frente. Então, os corretores começaram a enxergar isso. E ao longo do tempo, a gente melhorando o processo, né, fazendo muito incentivo por resultado. Né? Então, a gente não valoriza o melhor. O melhor é um detalhe, porque o melhor pode ser hoje, pode não ser amanhã, mas enfim, o que importa é meta. Se tu alcança a meta, tu tem um benefício, tu tem uma bonificação, tu tem uma premiação. Além dos 6% da comissão. Além da comissão, que é obviamente rateada, mas então cada corretor que bate meta, ele tem uma premiação. E aí a gente trouxe premiações que o mercado geralmente não fazia. Então, carro 0 km ninguém faz. Não tem imobiliária que faz e às vezes nem construtora faz. Então, esse ano a gente entregou uma cegonha, né? 6 carros 0 km. Eu vi uma imagem lá, eu fiquei impressionado com aquilo. Cara, quantos carros tinham ali? 6. 100% meritocracia. Quem bateu meta levou. Foram 6, mas poderiam ser 15, 20, 30. Os 30 levariam. Então não é o melhor. Não é sorteio. Né? Alcançou para todo mundo que alcança uma meta acima de uma média, vamos dizer assim. Ele já sabe o que ele está buscando, né? Ele enxerga o que ele precisa fazer. Isso. Então, regras claras, meritocracia, né? Honestidade, né, cara? É muito comum os corretores reclamarem que saíram de uma empresa, não receberam comissão, que o dono da imobiliária deu um jeito de... Cara, isso era muito comum, talvez não seja mais hoje. Para mim, isso nunca existiu. Ninguém poderia... Eu nunca dei margem para as pessoas questionarem a minha postura profissional, o meu caráter, porque, cara, eu vou fazer o que é certo. Né? Claro. E isso fez a gente crescer, é isso. Cara, que legal, velho, que legal ouvir isso, porque não é fácil. Eu te confesso que a minha empresa, por ser autodidata, assim, começar a fazer do meu jeito, cara, e ser o vendedor do meu negócio, foi difícil para mim, cara, montar o time e delegar as funções, né, e sair da função de comercial. Hoje...
eu atendo em duplas com os meus comerciais, mas eu jogo no colo deles projetos, eles captam os deles, Sim. e alguns eu compartilho com eles. E eu vejo o tamanho do vendedor e o que eu vou encaixar para que aquele cara dê conta. Sim. E isso estimula, então assim, cara, eu sempre tive bastante curiosidade, então, de saber como era o teu processo, porque acho que quando tu organiza isso que tu falou, porque realmente, cara, não ser o concorrente deles, acho que é a primeira coisa que eles precisam ter a tranquilidade de saber assim, não, o Jefferson não quer embolsar aqui a comissão para ele mesmo vender sozinho, ele quer ajuda para vender em conjunto, né, cara? Isso. Então acho que isso faz... Eu sou muito mais servidor, eu trabalho muito mais para os corretores do que os corretores para a empresa. Esse é o ponto. Entendi. Né? Legal. Mas hoje, imagino hoje, com a quantidade de atividades que eu citei aqui na tua abertura, que tu tá com uma demanda bastante vasta. E tu consegue fazer tuas coisas. Como é que tá isso? Assim, tem gente no administrativo, no gestão, Cara, no direção? a gente está passando um momento de dor do crescimento. 2024, cara, a gente cresceu 92%. Mas, de fato, os últimos 5 anos a gente cresceu muito. Né? A partir da pandemia, a gente realmente cresceu muito. Né? Então, a gente foi lá de 200 milhões para 940 milhões de VGV, de resultado de vendas, que é um resultado hoje, tirando as franqueadoras, o maior do sul do Brasil. Aí ninguém, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, chegou a um resultado desse, como imobiliária local. Sim, né? sim. Então, E hoje é a atuação grande em Florianópolis? A gente atua em Florianópolis, a gente tem uma sede na Pedra Branca, a gente trabalha muito mais a urbana, sim, né, como produto específico. Mas a gente tem 5 lojas, Campeche, Trindade, Centro, Jurerê e Pedra Branca. Né? Legal. Então, a dor do crescimento hoje é porque, para chegar num resultado, né, de 92% de crescimento de um ano para o outro, sim, muita coisa muda, né, cara? Processos, né, volume, Claro. Pessoas, a necessidade de analisar dados com uma outra dinâmica, cara, enfim... E eu até tô no G4 lá, buscando um pouco mais de mentorias para me ajudar a dar conta de um crescimento que já aconteceu. sim, E que precisa continuar crescendo, porque o maior desafio agora é continuar crescendo. sim. Ordenado, né? Ordenado, com qualidade. O nosso negócio, acima de tudo, é que as pessoas... que o nosso cliente, né, tirando o corretor, mas o corretor também, mas que o nosso cliente perceba valor na nossa entrega... desde o atendimento até o processo final. Então tem que atender bem e o negócio tem que dar certo. Né? E para que isso aconteça, cara, a gente tem que ter boas pessoas, que é um grande desafio. Os processos claros, as pessoas seguindo processos, as lideranças corrigindo as falhas, né? Revisando o processo o tempo todo. Sim. E isso demanda, cara, hoje demanda tecnologia, né, com inteligência artificial aí também, enfim, que é uma nova pegada que a gente tem que se envolver. Mas tecnologia, processos, pessoas e gerenciar esse crescimento hoje é um grande desafio, cara. Então a gente está buscando mais conhecimento, mais pessoas, mais processos, mais empresas de consultoria que consigam nos ajudar a manter esse crescimento e manter a qualidade que nos fez chegar até aqui. Grande desafio. Bem legal, que bom saber disso. Eu imagino assim que seja realmente desafiador, porque são quantos corretores? Não, hoje tem entre corretor e liderança, tem uns 230 bastante. E tem mais uns 60 funcionários. Então estamos chegando aí quase 300 pessoas. Bastante gente. Isso na gralha vendas e aluguéis, né? Porque a gente tem o setor de aluguéis ali também que está no meio. Sim. Mas é um grande desafio, cara. Gestão de pessoas, gestão de processos, é desafiador o tempo todo. Cara, tu citou agora aqui nesse teu comentário sobre a questão da pós-pandemia. O crescimento veio muito daí. Eu, cara, que trabalho com o mercado de eventos, juntando pessoas, a gente se conheceu em 2019 no Connect Mob, o último Connect Mob presencial antes da pandemia. Foi bem no final do ano, inclusive. Foi. Eu palestrei lá. Exatamente. Se fosse falar sobre Surfland lá. Surfland e o processo de SDR da gralha. Legal. E o que eu me lembro, assim, cara? Para mim foi extremamente difícil a pandemia. Mas para o mercado de imóveis, cara, foi um crescimento assustador de tudo, né? De mobiliário, de imóveis, de tudo que tem a ver com essa questão. E além disso, cara, Florianópolis, hoje eu acredito que vive um boom nacional, uma coisa absurda, assim. Como é para ti, como tu tá enxergando isso e como foi essa questão, cara, desse engrenar, essa pós-pandemia, assim, desse jeito? Cara, a gente estava muito estruturado já, né? A gente estava muito organizado, né? A gente tinha um time muito bom já de corretores de longa data. Tem corretores que estão comigo já há 19 anos, né? 15, 13, 10, enfim, tem uma turma grande de pessoas que são a nossa base de referência, de cultura.
E a gente tinha processos também bastante estruturados, porque a gente sempre foi baseado em processo, melhoria contínua, né? E a gente tinha muito produto, a gente tinha uma carteira de clientes também muito grande, e acima de tudo a gente tem uma marca, né? Que obviamente ela é mais positiva do que negativa, né? Ao longo dos anos. A gente não é perfeito, mas a gente construiu a nossa marca baseada em caráter, em ética. Sim. Então, naquele momento de insegurança, naquele momento de pandemia, onde praticamente todo mundo parou, naqueles 45 dias, sim, a gente acelerou o time interno no formato digital. Então, a gente não parou de trabalhar. Naqueles primeiros momentos de lockdown, a gente continuou trabalhando. Sim. De uma hora para outra, o mercado começou a mudar, porque o comportamento das pessoas, né, o que veio na cabeça das pessoas... Muita gente vai morar aqui, né? De pegar e querer trocar de casa, de ir para um lugar maior, já não sei quanto tempo de vida eu tenho, ou agora eu quero morar para ter mais tempo com a minha família, vou poder morar em home office, eu quero ter mais tempo aí na praia, eu quero estar mais perto da natureza, enfim. Isso tudo começou a mudar na cabeça das pessoas rápido, e motivar a troca de imóvel, cara. Tanto é que bairros como Cacupé, que tinham uma oferta enorme de casa e terreno, cara, vendeu tudo. Né? Jurerê, vendeu tudo que tinha quase. E porque as pessoas começaram a querer mudar, quero mais espaço, quero um home office, quero poder caminhar na rua, quero ter ar livre, sim, enfim. E aí a gente estava super preparado para isso tudo, aumentou a demanda de uma hora para outra, né, cara? A gente soube aproveitar muito bem, porque a gente também não parou, né? A gente não se abateu, a gente entendendo que tinha uma máquina para continuar girando. No momento de pandemia, a gente acabou, cara, vamos acelerar. E aí a gente se preparou para esse momento de pós-pandemia que acabou sendo um boom do mercado imobiliário. Né? Teve uma questão particularmente em Floripa, né, que hoje é, sem dúvida, um dos principais mercados imobiliários do Brasil. Uma valorização absurda, né, enfim, com projetos assinados por grandes arquitetos, enfim, né, um dos metros quadrados mais altos do Brasil. Floripa, de uma certa forma, acabou sendo demandada por muita gente do Brasil inteiro. Todo mundo queria vir morar aqui. Sim. Né? E a gente estava num hiato de lançamentos por conta do plano diretor. Enfim, a gente não tinha muito mais oferta e a demanda aumentou, e não tinha oferta e a demanda aumentou. Cara, o mercado explodiu. Essa é a verdade. Sim. Né? E continua explodindo. E agora... Não tem volta, né, cara? Só cresce, né? Cara, agora mais do que nunca, o mercado de luxo está em alta em Floripa. As pessoas querem produtos com mais qualidade, querem produtos para ver o mar. Então, enxergar o mar hoje tem um valor absurdo, né? E Floripa está bombando, cara, de novo. Pô, Gralha, a gente que atua no mercado de evento, né? Tu achas que o mercado de evento ele aquece o setor imobiliário além das hospedagens temporárias? Sempre, né? Obviamente, é um mercado que atrai as pessoas para consumirem, né, no tempo de evento, mas para enxergarem também em Floripa, porque muita gente escuta falar e não conhece. Quando fala que tem um evento em Floripa, todo mundo quer vir para conhecer. E quando as pessoas vêm para conhecer, entendem o que é morar em Floripa, que é um misto de capital com praia, é uma capital provinciana, é um ritmo meio desacelerado, né, que combina a praia com esporte ao ar livre, com capital, com negócio, enfim. E as pessoas conhecem Floripa e, cara, certamente aumenta a nossa demanda. Né? Eu noto assim, a questão dos eventos, sempre a gente teve uma defesa muito forte com relação a movimentar a economia, né, cara? Comércio local, shopping centers, restaurantes, isso tudo. Mas eu comecei a notar, principalmente com o RD Summit, né? Não sei se tu chegou aí em algum RD Summit aqui no Centro-Sul. Fui quase todos. Pô, então, cara, aquele evento ali era impressionante, porque era um público muito grande de fora, muitas empresas de inovação e tecnologia, sim, e as pessoas na beira do mar, né, cara? Aquilo ali era uma coisa, o pessoal não se acreditava, afinal de tarde era força de gente batendo foto, fazendo vídeo, aquela loucura, né? Isso. E tem um aspecto do evento que ele encaixa muito bem para uma outra tendência de Floripa, que é o short stay, né? Foi constatado aí como a principal cidade, né, em busca de short stay no mundo, né, cara? É um absurdo. Sim. Né? Ou, desculpa, no Brasil, quarto no mundo, primeiro no Brasil. Né? Caramba. Quarta cidade mais demandada em short stay, pelos lados do Airbnb.
quarta cidade no mundo e primeira cidade no Brasil. Caramba. Então, eventos também aquecem o mercado de short stay, que é o que move também a construção civil em construir mais apartamentos para essa tendência, que são apartamentos estúdio, como se fosse um hotel, né? Apartamentos de 22, 24, 20 metros, 18, 28. Ó. Cara, esse tipo de mercado também é uma tendência em Floripa, né? Porque tem essa demanda também vinda do próprio mercado de eventos. Claro. É realmente, cara, ter notado que tem muito isso. Hoje as pessoas não querem mais ficar apenas em hotel. Hoje tem outras alternativas. Às vezes o cara quer ficar na beira do mar ali do Campeche, cara, e aluga um apartamentinho lá, entendeu? E fica lá no estúdio. E tu não tem, às vezes, hotéis que te atendem nesse aspecto de localização que tu quer viver. Sim. Né? Então, o short stay acaba sendo uma alternativa para quem quer escolher melhor. Eu quero ficar mais perto da praia, eu quero ficar mais perto do centro, mais perto, seja de onde for. Sim. Legal, cara. Realmente é algo que movimenta bastante. Na questão do Surfland, cara, como funciona essa atração esportiva internacional? Assim, como tu comparas o Surfland daqui com outras piscinas do mundo? Como vocês se posicionam? Assim? Cara, Surfland Brasil, para voltar atrás, só para contar um pouquinho, fazer um link com a Gralha, né? Em 2018, a Surfland Brasil, né, que tem um fundador, um idealizador, um carioca, né, radicado lá em Garopaba, né, era um construtor de condomínios horizontais. Ele tinha uma área grande, pensou numa ideia de construir um condomínio com uma piscina de ondas, chegou a falar com o Kelly Slater para colocar a piscina do Kelly, era inviável. O Kelly indicou a Wave Garden, ele foi atrás da Wave Garden, enfim. E aí, numa viagem para Gramado, ele viu o modelo de multipropriedade, né? E aí ele encaixou as coisas. Pô, o meu condomínio não vai mais ser condomínio. A piscina de ondas ela vai ser um equipamento dentro de um parque que vai atender a multipropriedade. Nós vamos fazer um hotel, vou vender fração imobiliária e tal. Então, esse modelo nunca existiu com uma piscina de ondas no mundo. Até hoje não existe, ainda. Né? É o único essa Surfland Brasil ainda. Tá. Tem um projeto em lançamento, em construção em São Paulo, mas também uma piscina que não está sendo construída, uma nova tecnologia que ninguém conhece, inclusive desenvolvida na USP. E agora começaram a fazer alguns parques com piscina de ondas com oferta de hotel, como é o caso de São Paulo da JHSF, lá no Boa Vista. Vai ser do Beyond também, em São Paulo, que no caso o Beyond tem a mesma tecnologia que a nossa. A piscina é lá de São Paulo, do Transamérica, lá aquela? A do Transamérica é a da Wave Garden. Igual a nossa piscina. Tá. E da JHSF é da Perfect Swell, é outra tecnologia. Tá. E, cara, esse modelo de multipropriedade com piscina de ondas foi um modelo que viabilizou, né, no caso, para o idealizador do projeto, viabilizou financeiramente, né, equacionou como é que eu faço para ter uma piscina de ondas aqui que custa 150 milhões de dólares. Caraca. Desculpa, 150 milhões de reais. Não tinha nem noção disso. Como é que eu faço para ter essa piscina, né, como é que ela se torna viável para colocar dentro de um projeto imobiliário. E a multipropriedade é um potencializador de resultados, né? Então a gente faz a venda de um apartamento dividido em 26 frações de uso, né? De acordo com uma tabela de escolha de semanas. Então cada fração imobiliária tu pode escolher, tu tem 14 dias, são 2 semanas para te usar durante o ano. Sim. A multipropriedade, diferente do timesharing, ela tem uma matrícula individualizada. Então, ele é um bem, né, que tu pode vender, pode alugar, é hereditário. Sim. E esse modelo, cara, ele tem um custo de condomínio. O custo do condomínio, ele banca a operação da piscina, que tem uma operação cara, de funcionário, de luz, é impressionante a quantidade de gente que tem trabalhando lá, né? Enfim, para o parque funcionar, a multipropriedade ela é obrigatória para não depender do uso de terceiros. Né? Então, o modelo do negócio é da seguinte forma: vamos ter um parque que vai ser de uso exclusivo, né, da piscina de ondas para quem for proprietário da multipropriedade. E aí isso fez a coisa acontecer. Hoje, a gente tem um projeto de expansão, mas no mundo, igual ao nosso, ainda não tem nenhum. Sim. Né? Ainda não tem nenhum. Agora, o que tá acontecendo muito, aí tem iniciativa público-privada, tipo na Suíça, na Inglaterra, lá na Austrália, e aqui no Brasil está saindo muita piscina como clube,
né? Que a gente não entende como modelo aplicável no nosso mercado aqui, porque nós já temos onda, né? Para que as pessoas possam surfar independente da piscina. Então não funcionaria como um clube, né? Mas em cidades como São Paulo, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, a piscina de ondas como clube também funciona. Porque lá não tem onda, então acaba sendo uma alternativa. E se eu não me engano, lá no Conect Mob, tu foi apresentar o modelo de como foi vendido essas multipropriedades, né? Que eu acho que isso é uma coisa, além de ser diferente, não envolvia papel, nada disso, né? Isso, foi um case, antes da pandemia ainda, que é importante dizer, porque depois da pandemia a venda digital se tornou comum. Mas lá em 2019, quando a gente lançou, em maio, em abril de 19, 14, 19 de abril, agora não me lembro bem, mais ou menos isso. Naquela data, a gente fez um lançamento de um produto imobiliário 100% digital, né? Então, a gente tinha uma plataforma desenvolvida por nós, que era linkada com uma outra plataforma de controle de estoque, né? E aí a gente fazia a venda por reunião online. Então, a gente apresentava o produto online, a gente colhia os dados do cliente online, a gente emitia imediatamente o contrato, né? E o cliente assinava digitalmente já, e a gente emitia os boletos para o pagamento. Só que fazer essa venda lá em 2019, antes da pandemia, era algo inédito. Nunca, nem o mercado imobiliário fazia uma coisa desse tipo. Estava começando a fazer uma assinatura ou outra, né? Mas não tinha processo digital. Toda a nossa divulgação foi digital. Nós não tínhamos sequer imprimido um folder, não tinha contrato impresso, né? Então a decisão de vender digital, ela também se deu por uma expectativa de demanda, por ser a primeira piscina, um projeto inédito. E a gente acreditar que o modelo de multipropriedade, e o fato do modelo de multipropriedade ter que ser um destino turístico, né? A gente ia atrair pessoas do Brasil inteiro. Como é que eu ia atender pessoas do Brasil inteiro presencialmente? Então, o nosso modelo tinha que ser digital. Então, a gente teve que desenvolver obrigatoriamente esse modelo digital. E, cara, foi sucesso. A gente teve no primeiro dia de vendas, em 20 minutos, a gente fez 400 vendas. Caraca! E aí o sistema não suportou e caiu em 20 minutos. Que loucura! A gente ficou uma semana sem vender. Que loucura, cara! Isso. Aí depois a gente vai... Tipo, ninguém pensou nisso, que talvez acontecesse isso, né? Desenvolve, corrige, né? E aí, como era um modelo de vendas digital, também era um modelo de vendas que ninguém conhecia. Sim. Então, uma das tomadas de decisão, quando a gente optou por fazer esse modelo, pelo menos eu que assumi uma ponta da vendas na época, não era diretor comercial da Cefrene Brasil ainda, eu era só a Gralha como empresa de vendas, né, prestador de serviço, tinha outras imobiliárias, principalmente em Porto Alegre, porque no Rio Grande do Sul tinha várias imobiliárias, e aqui eu montei um modelo que era exclusivo Gralha, mas mesmo assim tinha outras imobiliárias lá no Sul, né? Então eu era uma ponta de vendas, mas o modelo construído de venda digital 100%, me deu a oportunidade de montar um time do zero, sem corretor de imóveis e sem gente da multipropriedade, porque era uma coisa nova, eu nunca tinha feito, e eu não queria ter alguém que tivesse vícios de venda. Entendi. Desse negócio. Então, do mercado imobiliário, a Gralha, ela continua exatamente igual, ela não fez parte do processo de vendas como imobiliária. Um time independente. Eu criei um time, uma filial, um time separado de pessoas que nunca tinham vendido imóvel, nem multipropriedade. E a gente desenvolveu esse formato de venda e a gente pivotou ele semanalmente durante 100 dias, cara. Durante os primeiros 3 meses, pouquinho, a gente mudou o processo de vendas a cada 7 dias. Toda semana, a gente iniciava a semana mudando alguma coisa. Então, foi um modelo de aprendizado também, porque ninguém tinha feito isso. E aí, a escolha por pessoas que não tinham vícios de venda nesse formato, ou do mercado imobiliário, ou multipropriedade, é porque como eu não era um cara que tinha total conhecimento do que eu estava fazendo, eu estava aprendendo junto, eu não podia ter ninguém que me questionasse. Alguém tinha que capitanear esse modelo, alguém que tinha que pensar diferente, tinha que dar alguma diretriz. E eu precisava de pessoas que acreditassem e viessem comigo. Então, essa foi a decisão. E aí foi sucesso de vendas. A gente ficou ainda a gente foi até o final do ano com venda 100% digital. E aí, em dezembro, a gente abriu uma loja em Garopaba, daí a gente começou a atender presencial também. Tem showroom lá. Showroom, aí a coisa acabou sendo híbrida e é como funciona até hoje.
Legal. E o teu produto no mercado mundial é um produto, então... Ainda único, mas aí já tem projeto de multipropriedade acontecendo no mesmo formato que o nosso, em São Paulo. Né? E acredito que devam ter mais aí sendo estudados, mas lançado não tem mais nenhum. Mas tem projetos de clube hoje, né? Tem projetos de condomínio com piscina de ondas, né? E tem projetos de hotel com piscina de ondas, diferente da multipropriedade. Sim. Né? Onde a hotelaria ela é de um único proprietário, um único investidor, né? Uma bandeira específica, está acontecendo no Rio de Janeiro isso agora. E a piscina de ondas é um equipamento do hotel. Um atrativo a mais para levar público para o que também talvez tenha resultado, né? Fácil sim, não pode é. ser, pode ser. O custo é muito elevado, fácil não é, mas pode ser. Mas pode ser que funcione. Pode ser viável. Interessante saber um pouco sobre essa questão da Surfland, até porque isso talvez tenha costurado a tua grande paixão do surf com a venda de imóveis, né? Duas coisas que tinha tudo a ver. Não tinha outro cara para ser o cara dessa venda, né? Certamente podia ter, mas caiu para mim e, enfim, caiu para alguém que naquele momento tinha condição de dar 100% de atenção. Porque quando eu fui chamado, quando eu fui iniciar o projeto, e obviamente que o surf me motivou, além da questão de negócio, eu saí da empresa, eu deixei uma diretoria né, que ficou tocando a empresa por 4 anos praticamente. Então, de 2019 até 2023... eu praticamente me doei 10% para a imobiliária. E foi o momento que a imobiliária mais cresceu. Caramba. Porque foi o momento de descentralizar, de profissionalizar. Né? E aí veio a pandemia, somou tudo isso. Sim. E, cara, foi legal porque, para mim, que pego onda, sendo uma referência de vendas, um projeto de piscina de ondas, do jeito que é, em Garopaba, né, cara, enfim, foi extremamente desafiador, né, botar enfim, cara, foi muito bom. A gente fez um puta trabalho de vendas, a gente ainda continua vendendo, né? Aí tem um próximo passo agora que é a entrega, a gente passou vários desafios, enfim, Como é que tá lá? Tá no finalzinho já, assim, das vendas? Cara, tá tudo as vendas, a gente deve ter em torno de 400 frações para vender só. E o São total 7.228. 7.200. E aí a gente tem pouquíssimo ainda. E uma pergunta que não quer calar. Quem não tiver, não vai surfar? Não vai, cara, não vai. É porque o modelo, assim, ó, a piscina, ela, em função do atraso da obra, né, do resort, e a piscina estando pronta, né, cara, não fazia sentido esperar o resort ficar pronto para abrir a piscina. Sim. Então, o modelo, nesse momento, está diferente da proposta, que é surf exclusivo para proprietários. Entendi. Né? E como não tá funcionando o resort ainda, a piscina acaba sendo tendo um custo muito alto. Sim. E é inevitável a gente ter que ter o público de fora para bancar essa piscina funcionando. Fechar essa conta. E a gente entrega alguns benefícios para os proprietários, aquilo que é viável a gente consegue entregar. Sim. E de verdade o modelo ele só existe, né, porque o surf, depois que o resort for entregue, ele é exclusivo para proprietários ou quem estiver alugando, de alguém que botar para alugar, enfim. Por quê? Porque se não fosse exclusivo, ninguém compraria a multipropriedade. A multipropriedade, por si só, sem a piscina de ondas em Garopaba, não existiria nunca. Né? Então ela só existe porque tem a piscina de ondas. Entendi. Mas ela também só é vendida porque só surfa na piscina de ondas quem for proprietário. Esse é o modelo. E não tem como ser diferente. A expansão que a gente está estudando em algumas cidades do Brasil é do mesmo modelo, né, para fazer sentido que as pessoas comprem a multipropriedade. Eu agora morando, né, dos últimos 2 anos em São Paulo, que eu tenho notado é que é muito competitivo investir aqui numa fração para poder desfrutar de um equipamento como aquele, que tem uma qualidade indiscutível, cara. Assim, eu levei um pouco de tempo para ir lá, meu Theo que quis ir lá, vamos conhecer. Cara, não tem como, cara. Fábrica de pira lá. É um negócio que tu quer ficar lá uma semana lá, não quer ir embora, entendeu? Tantas viagens que a gente faz pelo mundo, hoje tu vai num lugar muito perto e resolve o teu problema com custo, não tem comparação, né? Eu tô meio viciado nesse negócio, até tenho surfado muito pouco no mar depois que abriu a piscina. Né? Eu tenho que até me reconectar um pouco mais com o mar, porque eu tenho umas dificuldades de dor lombar, o caramba 4, e na piscina parece que a dor não existe. Começa por aí. E aí, na piscina, eu surfo 2 sessões seguidas, né? E às vezes eu chego a pegar 45 ondas, 40 ondas, em 2 sessões seguidas, em 1h40. 2 sessões de 50 minutos. Destruído, né? Eu pego 20 ondas por sessão, muitas vezes quando tem pouca gente. Enfim. Mas na pior hipótese, eu vou pegar 18. Né? Cara, e tu vai pro mar para pegar 18 ondas, cara. Tem que ficar lá a tarde inteira. Detalhe é o seguinte, se tu pegar 18 ondas no mar, 9 fecham. 2 vão te rabiar.
Entendeu? Né? Ainda mais se o Zé estiver na água. Aí cara, tu vai pegar a onda que fechou, a outra tu caiu, eu sei que a outra veio totalmente diferente da outra da anterior. Claro. E lá é o seguinte, são 40 ondas, 20 ondas, seja quantas ondas tu pegar, igual. Aí tu vai pegar um tubo perfeito, tu vai... Pô, eu tô dando aéreo, coisa que eu nunca imaginei dar na minha vida. Comecei a dar aéreo agora, porque cansei de pegar tubo. De tantos tubos que eu já peguei, eu digo, não, agora eu quero outro nível. Então a piscina te propicia isso, cara. Surfar melhor, pô, eu olho minhas manobras surfando e digo, caralho, velho, pô... Até que eu tô surfando direitinho. Na piscina, cara, cara, é outra história. O Jefferson Gralha aqui muito humilde, né? Porque ele é um cara que vai pra Indonésia lá e faz a mala, cai em mar gigante, cai no Candui. O cara é sinistro. A faixa preta do surf, além de faixa preta na corretagem aí. Mas eu queria saber o seguinte, cara, pô, que massa saber disso, cara. Eu queria saber outras questões aqui. Com relação, costurando essa história dos eventos, cara, as tuas operações, elas costumam realizar evento e que tipo de evento tu acha eficaz no setor imobiliário atualmente? Cara, a gente faz são convenções de venda bimestrais. Né? Essas convenções de venda bimestrais, elas têm o objetivo de dar clareza a dados, né? Para que todo mundo que está dentro do time, né, entenda o que está acontecendo, o que está gerando valor, o que está gerando resultado, né? Onde é que a gente está pecando, a gente pode melhorar. Né? Então... essas convenções bimestrais, ela tem o objetivo de dar informação para o time como um todo, mas também de valorizar aquelas pessoas que se destacaram, que alcançaram metas, né, que tiveram depoimentos, né, porque às vezes não é porque tu vendeu muito, às vezes o cara fez uma venda só, mas tem um depoimento de um cliente que faz todo sentido para a nossa visão, que é fazer o cliente ser fã da imobiliária. Né? Sim. E aí a gente... né, destaca todos aqueles corretores que tiveram depoimentos positivos do seu trabalho, independente da quantidade de vendas. Também valorizamos aqueles que têm um trabalho operacional antes da venda, né, pessoas que fazem o processo acontecer, né, que nos dão informação, que acreditam no modelo. E também premiamos aqueles que são destaques em resultado de vendas. Então, bimestralmente a gente faz esse levantamento. Isso é, obviamente, estrategicamente obrigatório, né, para que a gente tenha um time engajado, que a gente consiga reverberar nossa cultura, reforçar nossa cultura, nossos objetivos, a nossa visão. Provavelmente nem outras corretoras nem poucas fazem, né? Poucas fazem, mas isso é uma cultura que a gente já traz de muito tempo. Acaba sendo também um guia para muitas empresas que querem crescer, porque as que não fazem enxergam a gente fazendo e acabam tomando essas atitudes aí para motivação do time, para reforço de cultura. Sim. E aí, semestralmente, a gente faz uma premiação maior. Eu tenho o Gralha Prime lá, que são os meus melhores do semestre. Eu tenho as metas de carro, que são semestrais. Então, a gente entrega as premiações de carro no semestre. Sim. E é um momento, cara, também de resultado, mas de confraternização, né? Sim, claro. Até dos times se conhecerem, porque às vezes, né, tem tanta gente, tem 300 pessoas aí, as pessoas nem se conhecem. Sim. Nem né? tu não sabe. Eu mesmo não conheço mais todo mundo, enfim. Então é legal porque é o momento de cada um ter o seu momento de holofotes, né, para quem se destacou, e também para reunir a turma, enfim, fazer essa confraternização. Legal tu conectar esse povo todo junto nessas datas assim. São 6 vezes por ano, né? A gente faz isso. 6 vezes por ano. Bastante evento. Tem algum evento no mundo ou no Brasil aqui que tu destaca assim e por quê? Cara, acho que o RD Summit sempre foi uma referência para mim, né? Em termos de, ainda que não trate diretamente do mercado imobiliário, trata de ferramentas que se aplicam ao mercado imobiliário. Né? A gente tinha antes o evento do grupo Zap, né? Que é o Conecta Imob, né? Que também era um evento bastante relevante, aí sim pro mercado imobiliário. Agora tem o Cúpula Summit, que é um outro produto de mercado imobiliário relevante. E, cara, eu sou meio apaixonado por participar disso. Então, sempre que tem evento, eu estou, de qualquer forma, para assimilar alguma coisa que está acontecendo, para antever o que vai acontecer lá na frente. Até mercados, até eventos só de tecnologia, às vezes fazem tanto sentido quanto o mercado imobiliário. Sim. Porque tu está enxergando o que vai acontecer lá na frente que vai se aplicar para a gente. Sim, eu costumo ter essa percepção atuando dentro do mercado. Às vezes eu acompanho alguns eventos e vejo algumas palestras muito interessantes e às vezes não estão falando para o meu segmento, mas se encaixa perfeitamente para o que a gente está fazendo
Isso faz bastante sentido, assim. Isso. Eu acho que é bom a gente saber tirar proveito, né, cara, do que estão falando e conectar com a nossa realidade para trazer para essa realidade, né? Eu queria saber, assim, sendo empresário há quase 30 anos, qual a principal dica que você daria para quem quer começar, tanto no setor imobiliário, quanto no setor de incorporação, né? Já que está iniciando agora nisso, né? O que tu sugeres, assim? Cara, 20 anos de imobiliária, né? 27 de corretagem. Cara, não tem muito... Para ser corretor de imóveis, primeira coisa é igual água, que ferve a 100 graus. Né? Ou se tu quer ferver, tu tem que ir até o 100. Né? Se tu chegar no 99 e desistir, tu não vai ferver. Então, para ser corretor de imóveis, tem que ser 100%. Começa pela questão de doação, né? Tu tem que entender que para ser corretor de imóveis, tu vai abrir mão de algumas coisas. Né? Tu vai trabalhar sábado, tu vai trabalhar domingo, tu vai ter hora para chegar, muitas vezes tu não vai ter hora para sair. Né? Então, a quantidade de dedicação, a quantidade de movimento, o volume de trabalho é que vai gerar o teu resultado. E não adianta querer casar, eu também sou Uber, eu também sou chefe não sei do que. Cara, não tem como. Corretor de imóveis, tu tem que ser 100%, primeira coisa, né? E atitude, né, cara? Porque o corretor de imóveis precisa ter atitude. Acho que para tudo tem que ter atitude, né? Seja para ser empreendedor, para incorporador, para ser corretor. Atitude significa não esperar. Né? Não esperar pelo mercado, não esperar pela imobiliária, não esperar pelo gerente, não esperar pelo cliente. Quer dizer, tu tem que ir atrás de tudo. Né? Tu realmente tem que estar em movimento, buscando alternativa para as coisas que não acontecem, não caem eu não posso sentar num plantão de vendas, por exemplo, esperar um cliente chegar no plantão. Eu vou esperar se alguém vai chegar no plantão hoje. Né? Eu tenho que avisar que eu estou naquele plantão, eu tenho que ligar para as pessoas, eu tenho que falar com muita gente. Acho que uma dica importante hoje... Quando tu fala é ligação, não é WhatsApp? Qual é a conexão aí? É aí que está. O nosso maior desafio hoje é o WhatsApp. Sim. O WhatsApp é uma ferramenta que é o lead, né? O lead e o WhatsApp, né? Então, o corretor, em geral, acho que não só corretor, mas acho que o mercado de vendas que tem essa cultura de atrair clientes pelo digital, está muito refém da quantidade. Né? Como está fácil, basta tu pagar e tu tem um cliente, então tu tá filtrando demais. Então tu pega um puta de um topo de funil, né? E aí tu vai peneirando. E aí, quanto mais chega, tu não está preocupado em ir a fundo, em te conectar e fazer um trabalho para realmente identificar o cara que está disposto, que precisa da tua ajuda e que tu pode ajudar. Sim. O cara mais fácil, tu atende. Sim. Se tiver algum tipo de dificuldade para essa conexão, tu espera o próximo. Entendi. E o WhatsApp é a principal ferramenta que dificulta a conexão. Porque hoje, para falar com uma pessoa, tem que pegar o telefone, tem que ligar 3, 4 vezes, porque a pessoa não atende, não te conhece. Sim, claro. Tu tem que ter uma entonação de voz, tu tem que demonstrar conhecimento, né? Tu tem que ter empatia para respeitar o momento que a pessoa pode falar ou não, tu tem que remarcar, ligar de novo. Tem que ter uma certa insistência, resiliência para conseguir te conectar com as pessoas e mostrar valor no telefone para optar em falar contigo e não com o concorrente. No WhatsApp, cara, o que as pessoas fazem? Ele manda o WhatsApp e acha que trabalhou. Então, o WhatsApp para nós é o maior desafio. Não adianta tu achar que tu vai te conectar com as pessoas ou que tu vai ter uma grande eficiência mandando uma quantidade de WhatsApps. Sim. Então, para mim, o principal diferencial hoje do mercado imobiliário é para quem fala com as pessoas e consegue criar conexão. Criar conexão é basicamente se vender como uma solução para encontrar o que o cliente quer. Não é que não posso ser o melhor vendedor do mundo. Não, eu tenho que ser a melhor pessoa para ajudar o cliente a resolver o problema dele. Necessariamente não é um grande vendedor, mas é uma pessoa que está interessada no cliente. Então, o corretor que está interessado na comissão, esse cara demora para vender. Né? O corretor que está interessado em vender algo, né, que não é o que o cliente quer, mas é o que ele precisa vender, também tem dificuldade em ter sucesso. Gerar relacionamento comercial significa se manter ativo com a tua carteira de clientes. Fazer uma carteira de clientes, obviamente, te manter ativo, não significa criar amizade com interesse, mas significa se mostrar preparado, com boas oportunidades, ativo no mercado, né, de preferência na mesma empresa, porque eu não conheço corretores que criam grande carteira de clientes ou que têm um grande sucesso, que trocam muito de empresa. Né? Geralmente as pessoas que criam carteira, se vinculam a uma empresa, acabam sendo uma referência
Acaba né? tendo sobrenome, né? Acaba Fulano tendo sobrenome da que Gralha te ali. faz perdurar no mercado e ter sucesso. Acho que isso, sem dúvida, faz a diferença. Sim. Mas, cara, tem que trabalhar muito, tem que ser 100%, tem que trabalhar muito, tem que ser honesto. A maior malandragem do mercado imobiliário é ser honesto. Uhum. Então, quando tu diz que tu não sabe, por exemplo, alguma coisa que as pessoas te perguntam, né, tu ganha duas coisas. Primeiro, tu ganha a confiança das pessoas, porque sabem que vão te dizer, que tu vai ser sincero em dizer que não sabe. Sim. Né? Porque as pessoas têm medo de dizer que não sabe. Sim. E a segunda coisa é que tu ganha a oportunidade de um segundo contato. Que, olha, eu não sei, mas vou buscar a informação e te retorno. Quando tu faz de conta, quando tu mente que sabe, ou quando tu fala uma inverdade, as pessoas percebem isso. E nunca mais te atendem. Então tu perde o cliente. Então ser honesto é a maior malandragem do mercado. Na verdade, na venda tem essa questão, né, cara, da transparência. Transparência. E da pessoa entende além do que tu estás falando, né? Isso. Entende gestual, atende como tu está te posicionando. Isso. Entende a tua segurança em atender. Quando não sabe, pô, eu trabalho com evento, cara, tem situações que eu não sei a resposta também. Isso. Dá 2 passos para trás, dá 3 para frente, né? Isso. Porque tu consegue passar confiança e credibilidade. Eu acho que o mercado imobiliário, assim, isso é extremamente importante. Isso. Principalmente porque imóveis não é um negócio que tu compra assim toda semana, vai no mercado e compra. Cara, imóvel é um negócio da vida. Compra um imóvel, né? Às vezes dois, às vezes trocou por outro, mas não é uma compra assim de bate-pronto, né? Não. Aí... Para investimento, às vezes é. Ou para quem já está muito tempo olhando, né? Quando, geralmente, não dá para bater aqui um ciclo de compra geral para todo mundo. Vamos dizer que seja um ciclo de 6 meses. Sim. Quando chega no último mês, tu está pronto para comprar, a compra é de bate-pronto. Ah, tá. Acontece de bate-pronto. Às vezes tu nem olha, tu já entendeu o que é, tu percebeu porque a localização, porque a construtora ou porque o prédio específico, tu já conheceu um apartamento lá, tu sabe que é oportunidade. Sim. Tu compra rápido, tu compra na hora, tu compra em 1 hora, tu compra o imóvel. Tu vai lá, olha, senta lá, faz a proposta, fecha o negócio. Só que passou 6 meses para chegar nesse momento. E o corretor está 6 meses atendendo aquele cara. O problema é que quando o cliente está no primeiro mês e tu quer que a compra seja dessa forma, só vai acontecer lá na frente, quando ele estiver maduro para tomar uma decisão, seguro para tomar uma decisão, com quem ele está tomando a decisão acima de tudo, que é quem é o corretor que está te atendendo. Se tu não passar confiança, se tu não tiver mostrado que tu é uma pessoa confiável para ele tomar a decisão, ele não vai comprar contigo. Tu pode até apresentar o que for, ele vai achar alguém que tem o mesmo produto, que ele sinta mais segurança para tomar a decisão de compra. Entendi. Pô, legal essa tua dica, cara. Mas tem que ser honesto, cara. Tem que trabalhar muito, tem que ser honesto, tem que ter rotina de trabalho, de falar com as pessoas, né? Tem que falar muito com as pessoas, muito, tem que ligar muito. Não é algo fácil. Cara, a gente tá quase indo para o final aqui, Jefferson. Queria primeiro dizer para ti que eu estou super feliz de te receber aqui, que bom que a gente conseguiu conciliar essas agendas. Queria, para fechar aqui, saber assim, fora de expediente, né? O que tu gosta de fazer para descansar ou para se inspirar? Boa. Né? Cara, eu tenho como paixão, que é o que me move, é pegar onda. Então, pegar onda é uma coisa que renova a minha energia. Por incrível que pareça, eu tenho muito insight pegando onda. Né? Quando eu estou sozinho dentro d'água, eu tenho muito insight. E, cara, eu gosto de fazer esporte, né? Gosto de estar com a minha família, que é uma coisa que também me renova muito. Não sou um cara muito bom de leitura, aprendi as coisas muito mais na prática, né? do que na teoria. Tenho buscado melhorar nisso, obviamente, para poder desenvolver a minha empresa. Né? Tenho buscado muito curso. Né? Então, estou mais escutando podcast e estou assistindo os materiais dos cursos que eu estou fazendo. Né? De empreendedorismo, de gestão, de vendas. Mas o que me renova é o esporte e a família, cara. Isso. E os amigos, né? Porque tem, vida social em Floripa aqui, tem 350 mil amigos, cara, tem festa toda hora. Então, são coisas que acabam somando aí a vida intensa de gestor. Porque eu não sou mais corretor de imóveis na atividade, eu sou de formação. Eu não tenho diploma de direito, né? Eu cheguei à 8ª fase, não finalizei. Daí chegou a abrir imobiliária, veio o filho e tal. Mas o meu negócio, cara, ele... Pô, me perdi. Estavas falando aqui da história do quanto tu te realiza, tanto com a família, fazendo esporte, suas atividades. Eu falei um negócio que eu esqueci agora. Eu falei do diploma. Enfim, tá bom.
Cara, enfim, o que me realiza mesmo o que é... te inspira, né? O que me inspira é estar com a família, é poder ter meu tempo para pegar onda. Sim. Cara, e trabalhar. Trabalhar é uma coisa que eu gosto, faço com prazer. O meu desafio hoje é um pouco gerir esse monte de coisas que eu estou criando, né? Porque aí tem Gralha Vendas, tem Gralha Aluguéis. Sim. Né, que são negócios com o mesmo nome, mas são negócios muito diferentes. Uhum. Tem a Smart Share, que é a empresa que faz a comercialização das frações imobiliárias, que é uma empresa superavitária, uma empresa animal, sim, né, lucrativa pra caramba. É mesmo? Eu tenho mais um bar também, né, porque lá na Safilin Brasil eu tenho um bar São Sebastião, que é um bar, é o bar mais legal do parque. Tem a Safilin Brasil, que eu sou sócio também, como tenho participação societária lá, mas não tenho atividade específica, né? E agora estou num projeto de expansão da imobiliária com franquias, né? Que é um projeto que eu estou estudando já para tentar colocar piloto ainda esse ano. Uhum. Esse ano eu devo colocar um piloto. E estou também trabalhando com um projeto de partnership para poder trazer para dentro da imobiliária especificamente parceiros, né, que estão dentro da empresa, que são peças-chave para o funcionamento, para a reverberação da cultura. Então, eu devo colocar alguns sócios para dentro da imobiliária, pessoas importantes, né, que fizeram esse crescimento acontecer junto comigo e que estão preparados para fazer a empresa virar a chave mais uma vez. Uhum. E agora estou avaliando para investir na incorporação. Né? Então, tem um parceiro ou outro que tem alguns bons projetos, né? Eu muito facilmente vou identificar o melhor negócio para entrar. Eu não vou entrar em negócio furado, nem não vou entrar em bola dividida. Uhum. Eu sei o que vende bem, eu sei o que tem demanda, então eu vou escolher o melhor projeto e vou participar como investidor. Né? E já dou um spoiler que em breve a gente vai lançar um prédio na Agronômica, ali do lado da Praça Celso Ramos, uhum. com estúdios para short stay, 100% dos estúdios com vista mar, que é uma coisa inédita, porque ninguém tem só estúdio com vista mar em Floripa, né? A gente pegou um terreno único aí e vai ser bem legal. Legal, cara. Que maravilha, cara. Queria muito te agradecer pela participação aqui com a gente hoje. Era algo que eu já tinha planejado há um tempo, né? Eu tinha ouvido um podcast que tu tinhas participado do setor imobiliário e achei, pô, Gralha dá aula ali, tem muito para ensinar, muito para compartilhar. Então, queria te agradecer muito pela presença e vamos em frente aí. Tamo junto. Bom, obrigado, Valeu. Coisa linda. Coisa linda.